Começamos por São Paulo, onde o Guilherme Boulos ele fez algumas movimentações. Ontem houve aquele episódio, importante envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ver a reportagem da Folha de São Paulo, que traz um pouco das repercussões sobre este assunto. Boulos falou em crime eleitoral de Tarcísio, disse que a esquerda não deve recuar mesmo com as derrotas. O Joelmir Tavares é quem assina a reportagem sobre o Guilherme Boulos, candidato derrotado nessa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ele disse nessa segunda-feira que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele disse que o governador ele deve pagar pelos crimes eleitorais, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui na reportagem. Ele cometeu crime eleitoral ao dizer, sem apresentar provas, que o PCC orientou o voto nele na disputa contra Ricardo Nunes. Boulos escreveu nas redes sociais que, mesmo com as derrotas que sofreu, a esquerda não deve recuar. A postagem feita pelo candidato, agora derrotado, Guilherme Boulos, ele escreveu aí: quero agradecer aos mais de 2.300.000 votos que recebemos ontem. Muita gente depositou esperança nas urnas. Me orgulho de ter liderado essa batalha. Enfrentamos uma campanha muito dura, com ataques e mentiras sem precedentes, com direito a um laudo falso às vésperas do primeiro turno e crime eleitoral do governador no dia do segundo turno. Mas terminamos esse processo de cabeça erguida e com dignidade, segundo ele. Eleição se perde ou se ganha, mas nossos valores são inegociáveis. Disse que fomos derrotados nas urnas, não só em São Paulo. Há aqueles que tirarão disso a conclusão de que a esquerda tem que recuar e ceder em nossas visões de mundo. Ele disse que não para ele. Aliás, não foi assim que o bolsonarismo ganhou parte importante da sociedade. Ele disse que acredita que o caminho que tem que trilhar, ele coloca no plural, para derrotar a extrema-direita no país, é disputar valores na base da sociedade e conversar olho no olho com o nosso povo. Nem sempre é possível colher os resultados no tempo de uma campanha eleitoral. Temos agora os próximos anos para isso. Contem comigo na vitória ou na derrota para essa missão de construirmos uma sociedade mais justa e humana. Sempre com coragem, firmeza e brilho no olho. Obrigado a todos que acreditaram e lutaram. Vamos levantar a cabeça e seguir em frente. Mensagem do Guilherme Boulos. Comigo nessa segunda-feira, Leonardo Sakamoto e Carla Araújo. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, a mensagem do Boulos, falando sobre a esquerda, esse momento de enfrentar a extrema-direita e tal, que ele não se sente derrotado, apesar de ter sido nas urnas. Bom, quero te ouvir, porque a vitória foi com uma diferença importante. A gente sabe que o Boulos também já disputou contra o Bruno Covas. Me parece que o percentual, a diferença entre os dois foi parecida, mas o pessoal não tinha o apoio do PT na campanha anterior. Dessa vez, a chapa foi formada, a Marta Suplicy saiu da prefeitura, do governo ali do Nunes, foi fazer parte da chapa com Boulos. Como é que você viu a derrota do Boulos em São Paulo, Sakamoto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todas. É uma vitória que era esperada, na verdade, né? Havia muita expectativa de uma virada, isso acho que até papel da campanha, para animar a militância. Mas, independentemente das pesquisas apontarem X ou Y, a distância era muito longa, era muito grande a diferença para ser compensada numa virada de um dia para o outro, né? Então, venceu o que era esperado, na verdade. Acho que alguns pontos importantes para colocar. Primeiro, eu sou contra comparar esta eleição com a eleição de 2020, porque é o seguinte: em 2020, Boulos era, na verdade, não vou dizer o outsider, mas era quase isso. Ele era a pessoa de fora do sistema. Ele não era deputado ainda, não era político, né? Tinha concorrido em 2018 à presidência da República, mas não tinha ocupado nenhum cargo. Era de fora, era novidade, fez uma campanha mais audaciosa, inclusive em redes sociais, porque assim como o Pablo Marçal, no primeiro turno dessa eleição, não tinha acesso a um tempo significativo. O Pablo Marçal não tinha nenhum, mas o Boulos não tinha acesso a tempo significativo de TV. Então ele fez uma campanha de outsider, né? E aí ele acabou quase, não vou dizer antissistema, porque o Boulos nunca foi antissistema, mas de alguém de fora, atraindo jovens, fazendo com que isso fosse bombado, né? O pessoal cansado do establishment. O que acontece é que em 2022, o Boulos é apoiado pela presidência da República, é apoiado pelo PT, é apoiado pelo establishment, e aí ele perde um pouco aquela novidade, aquela aura que inclusive ficou
com o Pablo Marçal, né? Ele ficou com essa aura do establishment, da novidade, do outsider, daquele que está chegando para alterar as coisas, no que pese o que o Marçal defender é muito perto, com algumas mudanças, do que o próprio Nunes já estava defendendo. Então, só que a questão é de como mobilizar os jovens, como mobilizar as pessoas. O Boulos, com esse apoio do PT, ele acabou adotando um tom mais comedido no primeiro turno, inclusive para tentar reduzir a rejeição dele, né? E aí, para reduzir a rejeição, aquela ideia de invasor de casa e tudo isso mais, de extrema esquerda. E aí, ele adotou um tom diferente. Ao longo do segundo turno, ele mudou esse tom, ele tornou-se novamente mais aguerrido, né? E isso, inclusive, ajudou ele a ter uma melhor aceitação, mas também talvez tenha sido tarde demais. E aí, é o segundo ponto que eu ia abordar, que é a questão da rejeição. Né? O Boulos entra na campanha já com uma rejeição alta por conta dessa coisa de invasor, de esquerda, comunista, tudo isso mais. E só que Pablo Marçal deposita nele uma grande quantidade de rejeição no primeiro turno por conta da história da mentira da cocaína. No segundo turno, o primeiro, o Ricardo Nunes, e depois, no dia da votação, o próprio governador Tarcísio de Freitas planta a ideia de que ele é o candidato dos bandidos. Então isso joga a rejeição lá para cima, chegou a 58%, fechou a 52% antes da eleição. Isso torna impossível a eleição de alguém. Então a rejeição dele acabou sendo fomentada e ele teve que bater de frente. Teve alguns momentos que para ele foram questionáveis, né? Aquela participação da live da Sabatina com Pablo Marçal, muita gente criticou e ao que tudo indica não mudou a realidade, né? E o prefeito acabou reforçando aquilo que se esperava dele. Diego, eu acabei mexendo mais na campanha do Boulos, né? Mas só uma última coisa, bem rápida, Ah. que é só para afirmar para o pessoal uma coisa. O Nunes ficou em segundo, o Boulos ficou em terceiro. O desprezo pelos candidatos ficou em primeiro nessa campanha em São Paulo. E a gente pode até discutir depois por quê. Você vai somar abstenção, votos brancos, votos nulos, ou seja, quem não escolheu nenhum dos dois, deu 3 milhões e 600 mil. O Nunes deu 3 milhões e 400. E o Boulos deu 2 milhões e 300. Ah, isso já aconteceu na eleição passada em São Paulo, mas não na eleição federal. Na eleição federal, o primeiro ficou Lula, depois Bolsonaro, depois abstenção somado com brancos e nulos.